Bom dia a todos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa querida EBD, do livro que nós estamos vendo, da revista que estamos vendo, que se chama Examinai as Escrituras, que trata de assuntos relativos à Bíblia, o quanto nós podemos extrair dela, o quanto nós podemos extrair da palavra de Deus para o nosso crescimento. A lição de hoje, nós vamos ver hoje a lição número 16, que se chama O Livro de Meditação do Cristão. Nós vamos aprender o que é meditar na palavra de Deus e vamos ver a importância que isso tem e vamos ver os benefícios que isso nos traz para o nosso crescimento, para a nossa compreensão e para nós aplicarmos tudo o que nós lemos na Bíblia na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Pai, de estar aqui compartilhando com todos, com os irmãos, e todos aqui que querem saber, que têm curiosidade de saber, que têm desejo de aprender cada vez mais da Tua palavra, Pai. Que eu seja usado por Ti, Pai. Que eu possa transmitir com fidelidade tudo o que tens me ensinado, Pai, nesses últimos dias, no meu estudo desse tema que é tão importante para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. O versículo-chave, o texto básico da nossa lição de hoje, está no livro de Josué, capítulo 1. O livro de Josué, para quem não sabe, ele vem depois, no Antigo Testamento, ele vem depois do livro de Deuteronômio. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Levítico, Números, Êxodo e Deuteronômio. Os 4, tirando o Gênesis, os outros 4 livros, eles compõem a Torá, porque esses livros eles contêm a lei de Deus, a lei que Deus deu ao seu povo depois que ele tira ele do Egito. Então ele dá ao seu povo uma série de leis que vão nortear a vida deles dali por diante, vão os ajudar a conquistar a terra que Deus reservou a eles, né? Então Deus dá leis ao povo dele, no sentido para guiar o povo dele, para que o povo dele saiba como viver, para que o povo dele tenha santificação, para que o seu povo se diferencie dos outros povos, para que todos vejam que o povo de Deus, o povo judeu, eles têm um comportamento, uma forma de viver diferente dos outros povos. No final de Deuteronômio tem a morte de Moisés e logo em seguida termina o livro e vem o livro de Josué, onde Deus encarrega Josué de continuar a obra como líder e condutor do povo judeu na conquista. Então, assim como Deus já tinha falado no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, ele fala uma série de orientações que ele fala no sentido de alertar o povo, que aquela lei que ele está dando não é uma lei para ficar como se fosse num arquivo, uma coisa esquecida, uma coisa de lado, separada da vida, mas não, Deus, ele já no Deuteronômio, no capítulo 6, ele fala, aquela passagem famosa, ele fala, repita isso aos seus filhos, escreva, coloque essas leis, escreva, coloque na parede, na porta, no batente da porta, no sentido de da lei ela ser vista no dia a dia, da lei fazer parte do dia a dia do povo. E no início do capítulo 1 de Josué, nós vemos Deus reiterando essa ordem, esse mandamento. Então vamos ler Josué 1, versículo 8, Deus falando a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Que livro? O livro a Torá, que contém todas as leis do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita nele dia e noite. Olha a preocupação de Deus em que Josué tenha essa lei não só como um mandamento frio, mas como algo que componha a sua vida. Então,
O que Deus quer dizer com meditar? O que nós entendemos? Vamos primeiro ver a diferença de meditar e estudar. O Andrew Murray, ele escreveu um livro chamado Vida Interior, em que ele tem um capítulo desse livro que se chama Meditação. E eu vou citar aqui a definição dele que ele dá para o que é meditação bíblica. Ele escreve: é o coração voltado para Deus e sua palavra, procurando fazer com que o sentimento, a vontade e a própria vida a assimilem. Ou seja, quando a gente estuda algo, quando nós estamos estudando, ele está dizendo, nós estamos conhecendo algo, a gente está pegando um texto pela primeira vez, começa a ler, isso é estudar, nós estamos conhecendo e compreendendo. Mas quando nós, depois de entendermos aquilo, nós mantemos dentro de nós e aquilo sai da nossa mente, primeiro o estudo, ele se realiza assim, assimilação mental, na parte intelectual. Mas no nível mais profundo, isso já chama-se meditação, que é quando aquele conteúdo que estamos lendo, ele sai da nossa mente, ele vai para o nosso coração. Então, como ele faz parte do nosso coração, ele nos estimula, ele afeta as nossas ações. Ou seja, Deus sabe que tudo que nós amamos, nós levamos mais a sério. Nós tendemos a aceitar uma coisa que é amada por nós do que uma coisa que é simplesmente ordenada, né? E é a diferença entre ler jornais e revistas e ler a Bíblia. Quando nós estamos lendo um jornal, nós estamos assimilando aquelas informações, mas nós não precisamos ter aquilo no coração, nós não precisamos amar aquilo, ter aquelas informações no nosso coração, porque não é o caso. O que Deus está querendo dizer para Josué é isso: olha, essa lei tem que ser algo que tem que estar no seu coração, você tem que amar isso. Por que Deus faz isso? Porque nós vemos aí a intenção de Deus de querer ter intimidade com o povo dele e conosco. Ele quer que a lei dele seja algo que nós amemos. E ele está dizendo que se nós tivermos isso, se nós tivermos um sentimento de apego bem forte à lei dele, nós vamos ter prosperidade e sucesso. Mas aqui, nesse contexto, prosperidade e sucesso não é como nós entendemos normalmente na nossa sociedade. Não é sucesso material, profissional, realizar algum projeto, não é exatamente isso. A prosperidade aqui, sucesso, é você se amoldar ao seu caráter, ao caráter de Deus. É você se tornar mais semelhante a Deus. Você ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Ele espera, viver da forma como Ele espera que você viva, não é? Como eu estava falando, né? Quando o conteúdo da lei ele entra no nosso coração, nós amamos isso. E nós podemos ver isso no Salmo 1, que é aqui a revista também cita. Vamos analisar o Salmo 1, é um perfeito exemplo disso. Davi era um homem que vivia a lei, ele tinha a lei de Deus, não só como uma obrigação, como mandamento, mas ele tinha prazer na lei de Deus. E nós podemos ver isso, quanto ele amava a lei de Deus, nas orações que estão registradas na Bíblia e todos os salmos que ele escreveu. Tem muitos salmos em que ele fala disso, do regozijo, da alegria que ele tem na lei do Senhor. Ele escreveu no Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A expressão meditar, a palavra meditar no hebraico original aí, ela é no sentido de sussurrar suavemente. É aquelas palavras que alguém diz para si mesmo em silêncio, quase de uma forma muda. A pessoa repete a palavra intimamente, ninguém escuta, mas a pessoa está sempre dizendo aquilo para si mesmo. Nessa lei, medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Veja a comparação que Davi faz, né? A pessoa que está plantada, que está
que está assimilando a lei de Deus, tem a lei de Deus como guia da sua vida, ela é como uma árvore que dá fruto no tempo certo, né? Ela recebe a nutrição assim como uma árvore precisa, né? Tem as raízes num solo úmido. Ele está comparando também o cristão, ele recebe a vida da palavra, ela é como a água para a árvore, né? Nós vemos isso em toda a vida de Davi. Ele está dizendo, os frutos vêm. Os frutos podem demorar, né, na nossa vida, as pessoas podem até olhar para a gente e não ver os frutos imediatamente, mas a longo prazo sempre os frutos vêm para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós abençoamos as pessoas quando nós gostamos de obedecer à lei de Deus, nós damos frutos, nós fazemos bem para os nossos familiares, todos que estão à nossa volta e a sociedade. Como exemplo, né, na vida de José, Moisés, o próprio Davi, os profetas e os apóstolos, os frutos não foram imediatos, mas a longo prazo, olha a herança que eles deixaram para nós, esses homens da Bíblia, né, porque todos eles eram homens que se deleitavam na palavra, eles gostavam, tinham um amor muito grande pela palavra de Deus. Quantos salmos Davi escreveu, ele fala, provai e vede como o Senhor é bom, né? Ele fala várias vezes nos salmos de toda a alegria que ele tinha, né? Não é o mesmo os zombadores, né? Porque os zombadores, eles não dão fruto, né? É uma vida egoísta, é uma vida mesquinha, né? Eles não têm essa alegria que nós temos, né? Então, a pessoa que anda no caminho de Deus não tem prazer nenhum em estar na companhia de zombadores, de escarnecedores, né? É o contrário disso. Nós vemos um bom exemplo disso de uma pessoa que conhece a lei. A pessoa pode conhecer a lei, mas não tem prazer na lei. O caso do rei Saul. Qual a diferença entre Davi e Saul? Nós vemos que esse amor que Davi tinha pelas coisas de Deus se refletia na sua vida. Ele obedecia. Ele tinha uma atitude mais obediente. Davi teve uma vida de mais obediência a Deus do que Saul. Os dois foram reis, mas Davi, ele não se deixava dominar tanto pelo poder, por aquela posição. Nós vemos que Saul ele não tinha o prazer nas leis de Deus, ele tinha prazer na posição que ele ocupava, no cargo dele. Ele tinha prazer em exercer o poder, às vezes de forma autoritária e violenta, mas Saul não tinha esse mesmo gosto. E nós vemos nós vemos atos de desobediência na vida dele, que mostram isso. Ele não tinha essa mesma inclinação, um coração voltado para as coisas de Deus, né? Isso é uma lição bem importante para nós, né? Nós vemos isso na igreja, as pessoas que têm um coração voltado, os irmãos que têm um coração voltado mais para Deus, são muito mais atuantes, mais obedientes, mais santificados do que os que têm o coração voltado para outras coisas, para projetos profissionais, para projetos individuais de vida, né? Então, essa é uma lição bem importante para nós, né? Agora nós vamos ver o primeiro item da lição. O poder da meditação na palavra de Deus. O que isso traz? Você vai perguntar o que nós ganhamos meditando na palavra de Deus? O que ela pode fazer por nós? O que faz na vida de uma pessoa, no coração de alguém, quando alguém se dedica à meditação na palavra? Item 1. Ela transforma vidas. Nós temos muitos casos de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, porque não só leram, mas começaram a ter a palavra, carregavam a palavra no coração e isso transformou radicalmente a vida dela. Um dos casos mais famosos de transformação de vida foi o caso de Martinho Lutero. É um caso bem famoso. Ele conhecia a palavra, quando ele entrou para ser monge no mosteiro, ele conhecia a palavra. Ele entrou, praticamente, ele resolveu ser monge porque ele tinha muitas inquietações, ele tinha angústias, preocupações, ele tinha medos em relação à salvação, ele tinha medo, ele tinha insegurança sobre saber se ele estava agradando a Deus ou não, e ele não conseguia ter paz.
Mas um dia ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo aquela famosa passagem de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, em que fala: no Evangelho é revelada a justiça de Deus que é pela fé. Isso alterou radicalmente a vida dele, porque ele vivia... Lutero, ele acreditava, ele ficava fazendo obras de piedade, acreditando que aquilo ia dar a ele a paz, a certeza da salvação, e ele nunca tinha essa paz. Mas um dia ele sentiu essa paz quando ele entendeu o sentido desse versículo, que a fé que a salvação é pela fé, e é Deus que opera em nós e faz termos a fé. Deus é que nos justifica, não é o homem que se justifica. Quando ele entendeu isso veio depois de algum tempo, depois de muito tempo meditando, e ele entendeu, ele sentiu uma paz muito grande. Ele fala na vida, na biografia dele, a gente lê a paz que ele sentiu muito grande. Isso não só mudou a vida dele, isso ocasionou toda a reforma protestante. O início dela foi aí. Ou seja, a teologia ensinada no tempo de Lutero era uma teologia corrompida, ela tinha elementos fora da Bíblia, elementos de filosofia, então aquilo alterou o sentido, as pessoas não conseguiam ter o sentido real. Esse perigo pode acontecer atualmente também, sempre há esse perigo da circunstância, do pensamento da época, das modas acabarem influenciando de uma certa forma e corrompendo a leitura bíblica. Então, esse acontecimento, esse evento, da vida de Lutero é uma lição bem importante para nós. Independente do que o mundo pensa, do que a sociedade pensa, a Bíblia sempre diz a mesma coisa. Então, sempre quem medita vai ter uma revelação da verdade, Eu vou testemunhar o meu caso também. Eu era alguém que eu tinha aversão à Bíblia, não tinha nenhum prazer, nenhum gosto de ler a Bíblia. Eu achava que os meus conhecimentos já bastavam. A visão que eu tinha de Jesus era Jesus como um ajudador, que ele ajuda, ele é um companheiro das horas difíceis. Mas lendo a Bíblia, meditando, eu vi que Jesus ele é muito maior do que Jesus, do que o que o mundo pensa. O mundo, em geral, tem uma visão pequena de Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Quando eu vi que Jesus era muito maior do que o mundo pensa, geralmente as pessoas pensam, e que eu pensava, então isso me fez amar a Bíblia. Hoje eu tenho muito amor pela Bíblia, tenho muita alegria de falar da Bíblia, de testemunhar. Ou seja, a palavra, ela me transformou. Eu percebi que aquilo que ela estava mostrando era o que faltava, era o que tinha que preencher o vazio da minha vida, meus dramas que eu tinha, eu percebi que era isso que eu não tinha na vida, era Jesus. Então, é algo para nós pensarmos, O mundo, a tendência do mundo é diminuir. Hoje eu sei, a tendência do mundo é diminuir a cruz, diminuir Jesus, a obra dele. Então, eu tenho isso bem firme na minha vida. Eu tenho que sempre estar focado. Todo dia eu leio a Bíblia e medito, porque eu sei que quanto mais eu me aprofundo, mais eu cresço na graça e no conhecimento de Deus. O segundo item que nós vemos aqui, o que mais que a Bíblia? O que mais que a transformação, o que mais que a meditação pode fazer a nós? 2, ela disciplina ações. O que é isso? Ora, se o que nós pensamos vai da mente para o nosso coração, isso vai se refletir no nosso comportamento, nas nossas relações, como nós vamos lidar, comportamento na sociedade, porque nós vamos... A partir do momento que a palavra começa a nos transformar, nós começamos a buscar as coisas do céu. Aqui na revista cita Colossenses 3, 1, 2, aquela exortação de Paulo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Isso é algo que nos afeta, porque quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, a desejar as coisas do céu, a nossa visão se amplia, a gente não se liberta dessa visão materialista, egoísta que o mundo tem. Então, nós começamos a ter uma abertura maior, começamos a ver
que nós não podemos só buscar os nossos interesses, né? Porque nós vemos no mundo. Por que que no mundo prevalece o interesse, o egoísmo? As pessoas passam sempre a vida só cuidando de suas coisas, porque elas não têm. Primeiro que não têm, não creem que Deus está por cima de tudo. Então elas se veem como por cima de tudo. Elas só veem o homem, não enxergam Deus regendo todas as coisas, não enxergam o cuidado dele, não enxergam o amor dele, não enxergam a eternidade. Ora, se a pessoa só tem uma vida voltada, pensa que a vida é só o mundo, é só os homens e que tudo termina na morte, então isso vai fazer as pessoas terem uma atitude egoísta e individualista. É o que nós vemos no nosso mundo, né? Todo mundo reclama, todo mundo quer ter direito, todo mundo se sente sempre lesado, porque é isso, né? As relações, elas são pautadas por isso, né? Quando você tem Deus, quem tem Deus vai pensar diferente. E nós vemos isso na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 6, quando Paulo ele está falando, ele está admoestando as pessoas, os irmãos da igreja de Corinto, que eles estavam se metendo em querelas, em brigas, em questões ali, estava havendo ali sentimentos que não são cristãos, então estava havendo litígios, então Paulo fala, por que vocês estão se comportando assim? Ele fala, o fato de haver litígios entre vocês já é uma derrota. Ele fala, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos. Como é que vocês ficam aí com questões tão pequenas, tão mesquinhas? Então Paulo está chamando a atenção deles. Olhem, não fiquem olhando só para o aqui e agora. Olhem para a eternidade. Olhem o que Deus tem reservado para vocês. Olha o chamado que ele tem na vida de vocês. Olha só o que vocês vão ver ainda, o que vocês vão presenciar ainda, o que vocês vão fazer. Então, deixem de lado essas coisas pequenas. Pensem no futuro. Está falando para honrar, né? O todo sermão do monte também, quando Jesus fala tudo aquilo que se você recebe um tapa, oferece a outra face. Se alguém te bater de um lado, ofereça a outra face. Jesus também está chamando a atenção disso. As suas reações, quando você pensa em termos de eternidade, você vive com Deus, as suas reações têm que ser diferentes. Você não pode reagir a uma provocação, a uma agressão no momento só, no momento presente, relativo pensando aqui no momento, do tipo bateu, levou, ele está pensando, não, se vocês têm a vida eterna, vocês têm que suportar certas coisas, né? Ele fala, quando ele diz, Jesus, tome cuidado, todo aquele que chamar, toma cuidado com o modo como você trata o seu irmão, o seu semelhante. Quando a gente lê isso pela primeira vez, só na primeira leitura, isso não chama atenção, né? Quando Jesus fala, quem chamar o seu irmão de louco, de tolo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. A gente pensa, no início a gente não dá tanta importância, mas meditando a gente percebe, Jesus está falando isso, a forma como você trata o seu irmão, o seu próximo, isso tem repercussões na vida espiritual. Então, tome muito cuidado, né? No mundo dos homens aqui, você não pode matar uma pessoa, você mata uma pessoa com uma arma, mas para Deus, você pode estar matando uma pessoa com a palavra. Você pode, com uma forma de tratamento bruta, uma forma de tratamento grosseira, de chamar o seu irmão de tolo, de alguma outra coisa, você está matando ele. Então você está tendo uma conduta que pode direcionar você mais para o inferno do que para o céu. Então, olha aí a importância da meditação, né? A importância de ver, de se aprofundar nas palavras, não ficar só no que parece, né? 2, vamos para o 3. Qual outro benefício da meditação? Ela identifica a Cristo. João diz que o verbo se tornou homem, o verbo se fez carne. A revista diz, Jesus foi a encarnação da palavra escrita, a personificação da verdade. Tudo que ele pensou, sentiu e fez foi verdadeiro, porque ele é a verdade. E fala que se o crente fosse completamente santificado na verdade, ele pensaria, sentiria e faria o que Jesus pensou, sentiu e fez quando do seu ministério terreno.
Por termos a vida e a mente de Cristo, a meditação bíblica nos identifica com Ele. Quanto mais nós meditamos no ministério de Jesus, no que Ele fez, nas palavras dEle, no que Ele diz, nos seus atos e nas suas palavras, nós vamos nos tornando parecidos, semelhantes com Ele, né? Semelhantes a Ele. Isso é muito importante, né? Que quando Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios 2, ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. O que é isso, ter a mente de Cristo? É nós termos a determinação, a coragem, a postura que Cristo teve. Porque nós sempre comentamos, né? Algo que já virou um chavão, um clichê. A gente fica comentando por que na igreja falta santidade, por que tem tanto mundanismo, por que falta, tem pouco comprometimento, poderia haver mais comprometimento, né? A gente está sempre comentando esse tipo de coisa, né? A razão principal, a gente tem que ver o porquê que as coisas são assim, por que a igreja tem certos problemas que poderiam não ter. A grande parte seria isso aqui que está nesse item. Nós não temos a mente de Cristo, se nós não temos, ou nós temos a mente de Cristo num nível muito baixo, se nós, a revista está dizendo, se nós tivermos realmente a mente de Cristo, nós pensaríamos, sentiríamos o que Jesus fez. Né? Nós teríamos uma atitude mais santificada, uma influência maior no mundo. Isso é importante porque, é muito importante, porque termos a mente de Cristo vai nos encorajar, vai nos dar condições de enfrentar o mundo, que sabemos que o mundo ele é contrário à nossa fé. E só nós termos dentro de nós, no nosso coração, os ensinamentos, nós termos o poder de Cristo dentro de nós e que nos vai dar força para enfrentarmos. Então nós vemos, como é comum, nós vemos na igreja, às vezes um irmão falando, eu não vou testemunhar, eu não vou falar da salvação para aquelas pessoas, porque eles vão rir de mim, vão escarnecer de mim, vão me tratar mal. Não, mas isso é uma pessoa que tem a mente de Cristo, não vai pensar assim, porque ela vai ter a coragem, vai pensar como? Ora, Jesus foi colocado numa cruz, foi colocado numa posição vergonhosa, despido na cruz, mas é justamente por ter sido vítima de uma violência tão absurda é que Jesus revelou a maldade dos homens, a maldade do coração dos homens, a impiedade, a perversidade. Então alguém que tem a mente de Cristo vai pensar, não vai ter esse medo, vai pensar, eu posso ir lá, eu vou falar de Jesus, vou falar da salvação, e se me maltratarem, se me xingarem, se me ofenderem, eu vou me sentir parecido com Cristo, porque foi isso que Cristo fez. Ele se expôs na cruz, e se expondo, ele revelou o pecado das pessoas. Então, quando um crente sai na rua para falar de Deus, quando ele vai testemunhar para as pessoas e ele recebe uma oposição bem forte, uma agressividade, uma hostilidade, ele está sendo um imitador de Deus. A Bíblia fala, a glória de Deus está sobre ele. Porque ele está, com aquela atitude dele, ele está revelando a maldade das pessoas. Então, ele é glorificado. O que seria isto, né? Então, uma pessoa que tem esse pensamento não vai agir dessa forma, porque às vezes fala, eu queria sair, eu tenho vontade de sair para evangelizar, mas ninguém quer ir comigo, então eu não vou. Não, mas aí, se você entendeu, quem entendeu a cruz, todo o sentido dela, mesmo que não tiver ninguém, você vai sair sozinho. A pessoa vai sair sozinho, e porque sabe que sozinho vai glorificar mais a Deus, vai se sentir mais abençoado do que quem está lá na marcha para Jesus. Nós podemos dizer com toda certeza, não tem motivo nenhum, não é vergonhoso sair sozinho para evangelizar, pelo contrário, é muito glorioso. Então, veja o quanto isso é importante, né? Isso dá uma grande diferença.
É você ter a mente de Cristo que vai fazer você pensar de uma forma diferente. Quem tem a mente de Cristo não vai ficar pensando, mas eu não vou conseguir atrair muita gente, eu não vou conseguir converter, eu vou converter só poucas pessoas. Não, você não. Quem tem a mente de Cristo sabe que Deus não olha para o resultado, não é o resultado, é o principal, porque Deus, ele quer ver o coração. Quando Jesus se apresentou a Paulo, ele não falou para Paulo, olha Paulo, eu tenho um plano aqui para a gente converter, em 1 ano vamos converter tantas pessoas aqui na Ásia, aqui na Judéia, em Roma. Não, ele não. O que Jesus falou, Jesus disse para ele, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Para Deus o que conta é isso, porque Deus, a gente aprende que Deus é fogo consumidor. Deus, ele não pensa em termos de relatório, pensa em termos de número, ele pensa no quanto seu coração está ardendo, o quanto você tem um coração que se incendeia de vontade de pregar, de aprender, de crescer cada vez mais. Deus é fogo. O desânimo, essas coisas, a frieza, a indiferença, o desinteresse, isso é do homem, são coisas do pecado. Deus, ele quer nos ver cheios dessa vontade de proclamar a palavra, de levarmos esse fogo ao mundo, porque as pessoas elas estão mortas e elas precisam ser impactadas. Então é isso que nós vemos ali no livro de Atos. O que nós vemos ali não são tantos resultados daquela pregação, daquela evangelização, daquelas viagens, daquelas igrejas, mas você vê o livro de Atos, ele tem muito conflito, porque aquilo lá é a vida de Deus sendo colocada ali, então ela vai entrar em conflito com as pessoas. Então, se nós pensamos como Cristo, nós não vamos nos importar, nós não vamos ficar preocupados, não vamos ter medo de conflito, nós sabemos isso. Quem tem a mente de Cristo sabe muito bem que o sucessor de Pedro não é o Papa, mas o sucessor de Pedro é quem faz o que Pedro fazia. Então, quem tem a mente de Cristo tem essa iniciativa. Ele pensa assim, Deus gerou vida em mim, então eu preciso gerar vida nos outros. Quem pensa assim como Cristo nunca vai escolher os caminhos fáceis, os caminhos mais confortáveis, porque sabe que isso não glorifica a Deus. Você não vai querer, uma pessoa que pensa como Cristo não vai querer ser deputado, não vai querer ser uma estrela gospel, vai ver que essas coisas não contribuem para enriquecer o nome de Deus. Então é a importância disso que tem esse item, né? Nos identificar com Cristo. O quarto item diz que realça a meditação, realça as verdades. Sabemos que as nossas emoções são produtos do pensamento. Jesus disse na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela meditação, as verdades da palavra de Deus, elas são realçadas em nossa vida. Isso afeta a forma como nós vamos produzir com a leitura bíblica, né? As verdades de Deus, elas vão ter uma vida maior. Elas vão ter uma presença maior no nosso ser. E eu lembro aqui da passagem de Mateus 27, quando Jesus ele expira na cruz e ocorrem todos aqueles fenômenos, os céus escurecem, as rochas se partem, o véu se rasga e vários mortos, diz que os mortos saíram, as sepulcros se abrem e os mortos se levantam. É muito diferente a gente saber disso só como uma informação. É diferente do que você saber disso como algo que entra no teu coração. Isso te dá uma força muito grande, faz você ver essa passagem mostra a autoridade, a soberania de Deus sobre a natureza. Quando Jesus morre, ocorrem fenômenos que normalmente não ocorrem. A terra treme e as pessoas ficam com medo. Isso é uma verdade libertadora, sentir o poder de Deus, sentir que Deus está acima de coisas que nós costumamos dizer
que não tem mudança, né? O centurião, que era uma pessoa muito dura, um homem bem sensível, ele fala, realmente esse homem era filho de Deus, né? Que ensina para nós como o poder de Deus, quando Jesus morre, todas as coisas que são consideradas duras, que não tem jeito de mudar, elas se transformam, né? E tem aqui na revista, ele fala uma coisa bem profunda. Meditar na Bíblia, como a palavra que o Senhor disse, faz grande diferença. Não é simplesmente apreciar a beleza literária do texto. Meditar é penetrar na alma do próprio Deus. Olha só, como nós entendemos isso, né? Que seria penetrar na alma do próprio Deus, seria algo, parece uma coisa assim muito, muito forte para nós, mas ele está querendo dizer, penetrar na alma de Deus, é você entender os certos mistérios, você começa a entrar em coisas que Deus guarda para ele, mas se você tiver uma comunhão bem forte, você vai começar a participar desses mistérios de Deus. E hoje nós vemos uma coisa que acontece hoje, é que a internet, ela nos oferece um monte de coisas, vários vídeos, informações novas, então isso acaba desestimulando, muitas pessoas estão desestimuladas a meditar, porque na correria da vida, a pessoa, em vez de meditar, então a pessoa vai ver um vídeo, a pessoa quer, nem todo mundo quer, a pessoa tem vontade de entender o Apocalipse, então a pessoa vai na internet e vê vídeo de Apocalipse para querer ter mais informações, para ter subsídios, pensando que vai entender. Mas não é que seja errado ver internet, mas eu acho que a internet, ela não pode substituir a meditação, porque é só a meditação na palavra que vai te dar intimidade com a palavra. Isso é diferente. Você pode ver muitos vídeos sobre Apocalipse, você pode fazer cursos de Apocalipse, mas se você não tiver dentro de você, no seu coração, um entendimento grande do que é o pecado, de toda a malignidade do pecado, de como o pecado é horrível para Deus, se você não tiver uma noção da santidade de Deus, da justiça de Deus, todo esforço não vai ser um esforço produtivo, porque o Apocalipse está alicerçado em cima desses conceitos. Então, isso é uma coisa que vem com a intimidade com o texto, com a meditação, e você aplicar, e você orar, pedir para Deus esclarecimentos. Então, é nesse sentido, né, que nós temos que tomar cuidado, não deixar a internet tomar esse tempo, né? Você pode ter muitas informações na internet, você vai ter informações, mas você nunca vai aquilo nunca vai te dar um certo assim, uma capacitação que a leitura da Bíblia traz. Há coisas que só a meditação possibilita. Por exemplo, as pessoas querem saber, a Bíblia não fala muitos detalhes de como é o céu, de como é o inferno, então as pessoas tendem a buscar aí, em outros lugares, né? Mas isso não capacita. A gente sabe que na internet tem muitos vídeos falando do inferno, dos horrores do inferno, mas se você ficar vendo isso daí não vai, além de não contribuir para o seu enriquecimento, também não vai te capacitar para você estar apto a responder quando as pessoas te perguntam. Por exemplo, acho que vocês todos já viram esse tipo de comentário que a pessoa às vezes faz. A pessoa fala, eu prefiro ir para o inferno porque lá estão os meus amigos. Mas aí você pode falar para a pessoa que não conhece, fala, você está errado de pensar assim. No inferno não existem amigos, porque amizade, comunhão, afinidade, fraternidade, essas coisas são de Deus. Então, no inferno não há nada de Deus, então essas coisas você não vai ter. Então, você respondendo assim, você está mostrando um entendimento maior. Você faz a pessoa até querer saber alguma coisa, você desperta uma curiosidade da pessoa, né? Então, você percebe que a Bíblia não fala, não relata diretamente, não expõe como é que é o inferno, mas ela fala dele indiretamente em muitas passagens. Mas é
essas coisas eu acho que Deus ele escondeu de propósito porque ele quer ver em nós um interesse, porque Deus não revela coisas para curiosos, ele revela as coisas para quem ama a palavra e para quem é obediente. Então, se você meditar na Bíblia como um todo, você vai ter um entendimento maior do céu, do inferno, da condenação eterna, da salvação, das bem-aventuranças. Mas essas coisas, elas vêm com a proximidade, né, da palavra, do quanto nós temos no nosso coração. No item 5, a lição fala que aumenta a fé. Se nós tivermos tudo isso, essa meditação, ela vai trazer como consequência, lógico, uma confiança maior em Deus e o que vai aumentar a nossa fé. A confiança é o sangue da fé. Então, quanto mais nós temos esse conhecimento, mais nós confiamos em Deus e mais a nossa fé é enriquecida. Ele fala que ele cita aqui no versículo o caso de Jeremias em Lamentações 3:22. Ele estava vivendo uma série de angústias, mas ele fala: quero trazer à memória, famoso esse versículo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse trazer à memória é a meditação. Então, você num momento difícil, quando nós estamos em momentos difíceis, nós sempre podemos lembrar de tudo que Deus já fez, tanto com o povo dele no Antigo Testamento, dos feitos de Jesus, e essa lembrança, ela nos fortalece quando nós estamos sentindo que a nossa fé está enfraquecendo. Então, o segundo item que a revista fala, depois nós vimos aqui, acabamos de ver o poder que a meditação tem. O segundo item da lição é ela fala métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. São dicas, né? Algumas dicas que a revista dá que você pode aplicar na sua leitura. Então ela fala, personalize os versículos. Por exemplo, um versículo que fala, aquele famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Você pode mudar o pronome, personalizar. Você fala, Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ou, como em Romanos, né, o amor de Deus é derramado em nossos corações, você pode falar, o amor de Deus derramado em meus corações. Outra dica que ela dá é você visualizar as imagens que os versículos sugerem. Para quem crer em mim, rios de água viva fluirão, você pode dar. Do meu interior, do meu coração, por eu crer em Cristo, rios de água viva vão fluir do meu coração. Visualizar as imagens do Salmo 23, que fala das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, de uma mesa posta para a refeição diante dos meus inimigos, coisas que podem ser visualizadas, e isso favorece a interiorização da mensagem dentro de nós, né? Contextualizar para cada situação que nós vivemos. A Bíblia sempre tem uma passagem. Ele cita aqui o Salmo 19, o versículo entre o 7 e o 9, fala, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, concluindo, né, o que nós podemos tirar disso, dessa lição? A lição principal aqui para a nossa vida é que quem medita na palavra só tem a ganhar, porque ele vai ter, além de ele usufruir mais da palavra, ele receber mais de Deus, das bênçãos de Deus para a vida dele, ele vai estar mais capacitado para ser bênção na vida dos outros também. Então, é algo que nós temos de ter como meta na nossa vida espiritual. Nós temos que vencer, sabemos que o dia a dia é muito difícil, nós temos uma agenda muito cheia de coisas, mas isso não mudou. Deus é o mesmo sempre, e só vão chegar a ter intimidade com Ele, vão ter realmente uma relação bastante
frutuosa, vão dar muitos frutos aqueles que derem, sacrificarem coisas da sua agenda, do seu dia a dia, para meditar em tudo que o Senhor tem a nos oferecer na sua palavra. Era isso então. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima vez.